Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Nosso devocional de hoje está aqui em Atos, capítulo 8, versículo 3. Diz assim o nosso texto. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Até aqui. Eu estou impactado com o que eu tenho visto. Eu tenho analisado alguns canais e eu já vi canais no YouTube com a descrição, o Chico Gospel. E eu fiquei escandalizado com isso. Eu fiquei, meu Deus, que público esse homem, essa pessoa está atraindo para o seu canal? Com certeza fofoqueiros, né? Que querem saber da vida alheia, que querem saber da vida dos outros para difamar pessoas. E eu fiquei impactado com isso e fiquei pensando, meu Deus, como a igreja evangélica, não estou generalizando, mas boa parte da igreja evangélica tem usado redes sociais, boa parte de pessoas tem usado as redes sociais para difamar, para tratar pessoas, para acusar pessoas. E é isso uma realidade que nós temos visto hoje, principalmente nas redes sociais, por meio do Instagram, do YouTube e também do Facebook. Veja, como que nós sabemos disso? Basta você a um clique. Alguns cliques você vai ter alguma notícia de algum escândalo em alguma igreja evangélica que as igrejas e as pessoas têm usado essas postagens, as suas postagens têm como finalidade expor o pecado alheio, expor a falha dos outros. A minha pergunta é, será se é a forma correta de tratarmos cada situação? É a forma correta de abordarmos o pecador, o cristão que pecou? É a forma correta de nós difamando a pessoa, colocando o nome dela no lixo, né? Mas é a forma bíblica? Como que Jesus nos ensinou? Como que a Bíblia ensina? O nosso texto é um texto que fala muito sobre isso. A forma que nós devemos lidar com o pecador quando ele transgride a lei, com o cristão quando ele falha. Veja, a mulher adúltera, o contexto aqui nós sabemos. Ela foi pega em adultério. Ela foi surpreendida em adultério. Fariseus e escribas levam ela até Jesus para que Jesus desse o seu aval sobre ela, para que Jesus falasse sobre ela. Resultado, Jesus ali, que poderia acusá-la, que poderia sim ver pecado nela, ele diz, olha, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Então, a palavra de Cristo foi, quem não tem pecado, que atira a primeira pedra. Parece que o mundo gospel, o evangélico, ninguém peca. Todo mundo é santo. Todo mundo é perfeito. Ao ponto de se achar no direito de vir acusar outras pessoas de pecado. Essa é uma realidade que os fariseus já tinham isso como evidência na sua vida. Veja, ele diz aqui, os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério. A pergunta é por que eles trouxeram? Por que muitas pessoas estão vindo a público e acusando pessoas de pecado, acusando pessoas e tem sido notório na igreja evangélica? Porque o fato é, eles têm interesses próprios. O que os fariseus queriam? Diz o texto que você for lendo, você vai ver que eles queriam ouvir uma resposta para achar um erro em Jesus Cristo. Como que dizendo, como se Jesus fosse ir contra a lei de Moisés. Como contra aquilo que Moisés tinha instituído. Eles chegam e dizem, olha, a lei, Moisés diz para apedrejar, mas não sei o que diz. Eles tinham uma causa por trás daquela acusação. Muitas vezes, os religiosos, os escribas e fariseus, e esse novo tempo temos muitas pessoas que são mascaradas, ditas evangélicas, mas não são. Elas têm algo por trás, elas querem um benefício. Por isso que elas estão dispostas a ridicularizar pessoas, a expor e jogar o nome de pessoas no lixo, porque elas têm uma intenção, muitas vezes, o benefício próprio. Elas querem estar em evidência, né, querem o like, como foi agora, provavelmente no caso, por exemplo, do pastor Paulo Júnior, que veio a público ali falando sobre o seu erro, sobre o seu pecado. E nós vemos que muitas pessoas se posicionaram ali
não com o propósito de defendê-lo ou simplesmente de cooperar em falar, vamos orar por ele, vamos orar por um irmão que falhou. Não, muitas pessoas se colocaram como pessoas a acusar, a dando a ele títulos ou outros tipos de pecado que ele não tinha cometido, né? Depois a igreja veio, a Aliança do Calvário veio a público especificando as suas falhas. Mas outras pessoas já estavam lançando o seu nome no lixo. Pessoas que estavam ali sendo instrumentos do diabo para difamar o servo de Deus. Aqui nós vemos que Jesus ensina sobre o perdão e sobre como você, cristão, deve lidar com o pecado. A pergunta dos fariseus de Jesus é: quem não tem pecado? A afirmação é: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Aí você diz: quer dizer que eu tenho que passar pano para quem peca dentro da igreja? Não. Não. Há um método bíblico que o próprio Cristo ensinou e Paulo também testificou que se você vê seu irmão em pecado, vá entre você e ele, sem ter intenção de expô-lo. Se ele não se convencer, leve 2 ou 3 testemunhas. Se ele ainda continuar persistente no seu erro, leve-o à igreja. E a igreja pode, assim, excomungá-lo, que essa é a ideia. A igreja pode tratá-lo. Se ele não se arrepender, se ele persistir no pecado. Mas o que acontece hoje? Ao menor sinal de pecado, ao primeiro sinal, a pessoa pecou, os irmãos, eles já expõem. Não, já está condenado, não tem mais jeito. Aquela pessoa ali que precisa ser acolhida naquele momento, precisa ser abraçada porque falhou, está ali, se de fato é crente, vai estar ali entristecida, vai estar ali com o coração entristecido, querendo ali arrependimento, buscar arrependimento. Ao invés de abraçarmos aquela pessoa, e já basta ali a culpa que ela está sentindo, já basta Satanás a acusando, e as consequências do seu próprio pecado, ainda vem aqueles que deveriam amá-la, perdoá-la, estar junto, caminhar junto, vem com acusações, fazendo o papel do acusador, que é o diabo. Então, nós devemos tratar como a Bíblia descreve o pecado. Não vamos passar pano para quem peca, mas também nós não vamos expor aquela pessoa ao ridículo. A não ser que ela permaneça, seja um coração rebelde e queira permanecer no pecado. Aí sim, a igreja, nós devemos expor a igreja fazendo o processo como a Bíblia descreve. Então esses homens aqui, eles tinham interesses próprios. Por isso eles estavam ridicularizando aquela mulher adulta e queriam levá-la ali ao escândalo público, né? Ao apedrejamento e à morte. Então, a resposta de Jesus foi: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Ele continua dizendo: e surpreendido em adultério, fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Veja, se você está como essa mulher, foi surpreendida em adultério, ou foi surpreendida em algum tipo de pecado, lembre-se, a Epístola de João descreve: filhos meus, não pequeis. Mas se porventura pecarem, saibam, vocês têm um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Nós temos alguém que intercede por nós, junto a Deus. Que Ele é o nosso advogado. Que Ele está ali para fazer uma ponte entre nós e Deus. Então, qual é a solução? Qual é o próximo passo que você vai dar agora? Se você pecou e está entristecido, a Bíblia diz que todo aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Arrependa-se do seu pecado e bola para frente. E vida nova. Arrependa-se do seu pecado. Você vai pecar outra vez. Infelizmente, nós estamos sujeitos, você vai pecar. Você não vai ainda viver uma vida perfeita aqui nessa terra. Mas se você pecou, arrependa-se, confesse o seu pecado e deixe, você alcançará a misericórdia. O salmista, no Salmo 32, Davi diz: olha, confessei-te o meu pecado e a minha culpa foi perdoada. Confesse, esse é o melhor caminho. Não ligue se pessoas acusam você, se pessoas se afastam de você, porque isso tem sido o caráter atual. O amor tem se esfriado. E quando alguém peca, parece que aquela pessoa ela não quer mais amar a Deus por causa do pecado. O pecado, sim, ele é danoso, sim, traz as consequências. Mas lembre-se, Jesus já levou sobre si os nossos pecados. Jesus já levou sobre si as nossas iniquidades. O pecado não vai afastar você de Deus. E me entenda, para que eu não caia em uma heresia. Eu sei que as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Mas quando nós somos cristãos, fomos regenerados,
temos uma nova natureza, quando nós pecamos, nós devemos recorrer à graça de Deus. Porque nós iremos falhar, nós devemos recorrer ao perdão. E por isso, nós devemos pedir perdão e assim Ele nos perdoará. Porque agradou ao Deus nos dar o reino, nos perdoar. Se Ele não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou por todos nós, não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Então nós temos o perdão do Senhor. Então não caia naquele estado que muitas vezes nós caímos. Vou permanecer no pecado. Não, vai se endurecer e permanecer no pecado constante. Não, arrependa-se, mude a rota. Mesmo que você tenha cometido o pior pecado que já existiu. Se achegue ao nosso Deus e Ele se chegará a vós. Confesse o seu pecado e você alcançará misericórdia. Vamos orar? Senhor Deus, diante dessa palavra, Senhor, eu sei que muitas vezes somos falhos, pecamos, mas se o Senhor possa nos oferecer, Senhor, a tua destra, Senhor, o perdão dos nossos pecados. Não nos permita, Senhor, viver uma vida devassa, calcando aos pés do Filho de Deus. Não nos permita, Senhor, vivermos no pecado deliberado, Senhor, mas que o Senhor nos conduza ao arrependimento, Senhor. Que o Senhor nos conduza ao arrependimento segundo Deus, Senhor. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu amigo, minha amiga, irmão, irmã. Quero convidar você a compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Deixar o seu like também aqui e deixar o seu comentário. Assim o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e mais pessoas também são alcançadas. Amém? Deus abençoe. Glória a Deus.